Vamos ver se dá direitinho aí para vocês. Aí vocês me dizem se está ok. Compartilhar esta tela inteira aqui. Tudo bem? Está aparecendo a minha tela aí? Sim. Tá certinho? Sim, perfeito, perfeito. Tá vendo? Perfeito. Então vamos lá. Essa apresentação, ela é um pouco extensa, porque ela teve a intenção de ser completa. Eu fiz essa apresentação no final do meu trabalho, da minha pesquisa lá. Então, ela é completa, mostrando o princípio, meio e fim. Para nós, agora, já que vocês já conhecem o princípio e o meio, interessa apenas o fim. Eu vou passar muito rapidamente, porque as primeiras partes vocês já conhecem. Eles não conheciam, inclusive gostaram muito de conhecer lá. Se interessaram bastante pelo projeto, né? Isso aqui são agradecimentos. A turma lá é um time muito bom que eles têm lá. Nós somos parceiros de um time muito bom, nós podemos contar com eles sempre que precisarmos. Para tudo que der e vier, eles são pessoas simples e muito bons no que fazem lá, viu? Tem um time muito afinado, né? Muito entrosado. Muito bacana mesmo, vale a pena. Essa parte aqui, então, eu estou mostrando para vocês. Eu tenho a primeira parte da introdução, não vou apresentar para vocês, porque vocês já conhecem, onde eu estou falando do Brasil e das atividades espaciais no Brasil. Na segunda parte eu falo da missão Aster, e na terceira parte eu falo do altímetro laser, tudo isso vocês já conhecem, né? Então, o que me interessa mesmo é essa outra parte aí, tá bom? Vamos para a segunda parte, e no final tem a conclusão e argumentos. Então, avancemos. Aqui, tudo isso aqui vocês já conhecem. Se quiserem interromper em algum momento, isso aqui são apresentações que eu peguei, essa daqui peguei um pedaço da apresentação do Elbert, mas eu modifiquei para ficar mais curta, porque senão não daria para apresentar lá. Apesar de ter mais tempo lá, era pequeno também. Aqui todos vocês já conhecem, eu andei complementando, tá? Estava desatualizado, eu acabei complementando a lista de atividades espaciais. Depois eu falo um pouco da missão Aster. Todos já conhecem isso, vou passar rapidamente por isso. Aí na parte que me interessa. O alvo, mais informações sobre o alvo novas, né? Interessantes também. A nave, essa aqui é importante para mim, que vou modelar coisas relativas à nave. As fases da missão, alguma parte eu peguei, outra parte eu retirei. Isso daqui tem a ver com o Sukhanov e parte de apresentações dele. Daqui dessa apresentação dele eu peguei as janelas de simulação da missão. Isso aqui vocês já conhecem. Falando um pouco sobre o Brasil de novo, outras coisas importantes para a missão. Aqui também falando do altímetro laser, essa apresentação vocês já conhecem. Eu só dei uma organizada nela, atualizei o que precisava atualizar, e aí chegamos nessa parte, que é o que interessa para a gente. Tá bom? Vamos lá, nessa pesquisa que eu fiz no DLR, ela foi dividida em duas partes. Na primeira parte eu falo da campanha de exploração, a primeira campanha de exploração, e depois, na segunda parte, eu falo sobre uma campanha complementar, que é uma proposta de campanha complementar. Eu fui lá no DLR com este título de pesquisa, financiado aí pela FAPESP. Eu fui lá basicamente para responder bem a pergunta se é possível explorar o asteroide alfa do sistema triplo no período de pesquisa, dentro da janela de pesquisa, utilizando uma trajetória de aproximação, uma trajetória de encontro, como foi feito no caso da Hayabusa 1, e a Hayabusa 2 acabou tomando o mesmo caminho, né? Então, eu fui lá verificar se era possível investigar, se era possível obter a exploração do ponto de vista do altímetro laser
do asteroide principal do sistema triplo, o Alfa, naquilo que nós definimos como campanha principal de observação, que é no começo, depois da aproximação, uma análise do sistema, antes de decidir entrar em órbita, você continua no encontro, porém num encontro controlado, e se era possível fazer a exploração do asteroide Alfa a partir dessa fase, que essa fase é segura, ela tem condições de iluminação favoráveis, dentre outras que vão ser discutidas aqui. Então, a minha pergunta era essa: é possível fazer isso? E a resposta foi, sim, é possível fazer isso, e muito bem, e eu vou mostrar isso para vocês. Aqui o asteroide, todo mundo já conhece, esse pôster, alguns dados dele, e aqui eu vou definir o que é uma trajetória de encontro. Então, lembrando o que é uma trajetória de encontro, vocês todos são da área, não preciso explicar. Gil, Oi? só uma coisinha, acho que vale a pena você falar de novo o alvo, como que é, a transparência anterior. É? Só comentar como que é, 3 corpos e tal, só passar os dados. Claro, tá aí, olha, esse pôster resume bem o que a gente sabe a respeito do alvo. Esse pôster é de 2011, tem informação melhor do que isso atualmente, inclusive já colocada na internet, já no Wiki, na Wiki página do asteroide, e também o JPL tem lá um asteroides e corpos do sistema solar catalogados com todos os dados que já são conhecidos a respeito dos sistemas, tá? Mas, basicamente, é um sistema triplo, que quer dizer que ele tem um asteroide principal aqui, ó, esse aqui é chamado de Alfa, e tem 2 satélites em torno dele. Beta está numa órbita em torno de 1,1 quilômetros, né, de distância aqui do centro. Ela tem uma órbita de 16 horas aproximadamente. Perdão, o spin é de 16 horas, uma volta em torno dele mesmo, em torno de 16 horas, a órbita demora 147. Tem o corpo menor, que está numa órbita mais interna aqui, tá vendo? Essa distância é aproximadamente 4,5 quilômetros do centro, hein? Porque se ele tem um diâmetro de 2,5, aproximadamente 2,8 de diâmetro, é 1,4, então você tem que descontar 1,4 aqui para, enfim, essas coisas que vocês já conhecem, né? Vou explicar aí essas coisas para vocês, é bobagem. Tá bom? Então é isso. A campanha principal, o que seria? Tá vendo? Aqui tem o diâmetro dele, tem o spin dele, ele gira rápido, 3,43 horas, ele dá uma volta completa. Esse corpo é um grande, e a campanha principal, que eu vou explicar no próximo slide, ela tem como foco esse asteroide principal. Ela vai ser focada nele, apenas nele. Mais campanhas virão, mas essa campanha principal de investigação teria como objetivo levantar tudo o que se sabe a respeito desse asteroide, e, é lógico, sempre tentando responder essa pergunta do ponto de vista do altímetro laser, que é a minha praia aqui. Tudo bem? Então, está aí o sistema apresentado. Aqui em torno de... Eu estou achando isso aqui... O diâmetro dele é 1,1. Aqui não... Ah, tá aqui ó, o raio, 17,5 km. Em torno de 16 km de distância o corpo beta do corpo alfa. E há aí uma intriga que não ficou clara ainda, não se sabe dizer, alguns autores dizem que sim, outros dizem que não tem como confirmar se há ou não uma inclinação relativa entre as órbitas de beta e de gama, bom? De beta e de gama. As primeiras referências disseram que havia uma inclinação grande, de aproximadamente 15 graus, 14, 13 graus, mas as referências posteriores não chegaram a confirmar. Também não desmentiram, mas não conseguiram confirmar. Então, isso posto, vamos para a definição do que é a campanha principal. O meu objetivo, repito, foi investigar se, durante aquilo que foi definido nos nossos estudos, esse workshop foi em dezembro, o último workshop que nós fizemos foi em dezembro, lá no INPE, de dezembro, acho que 2018, 2017, no INPE, onde nós definimos o que era a campanha principal de investigação e que ela seria focada no asteroide Alfa. Então, vamos lembrar o que é uma trajetória de encontro. Veja que depois do cruzeiro, a nave Aster saiu da órbita da Terra, entrou numa trajetória solar, está indo para o encontro com o sistema triplo, e quando ela chega próximo do encontro do sistema triplo, ela faz as manobras finais para permanecer na mesma órbita que o 2001 SN263.
É aí que se caracteriza o encontro, é após as manobras finais para permanecer na mesma órbita com o sistema, tá bom? Então, estou imaginando a nave Aster viajando lado a lado com o sistema triplo. E agora ela vai dirigir a sua observação para o asteroide principal. As características para essa realização é que vão ser discutidas aqui. Tudo bem sobre o que é a trajetória de encontro e o que é a campanha principal? Beleza, detalhes dessas trajetórias possíveis de encontro que levem a uma exploração satisfatória. Satisfatória significa dentro dos requisitos para o instrumento. O instrumento tem um requisito de, no mínimo, 50% de mapeamento com qualidade definida no projeto. Foi definida naquela matriz, lembra aquela matriz de requisitos que nós fizemos? Então, no mínimo 50% da superfície externa do asteroide alfa tem que ser mapeado com uma qualidade definida ali, em termos de resolução horizontal e vertical, nessa campanha. A pergunta é, dá para fazer isso? E no encontro? Como é que seria, então, essa trajetória de encontro que permitiria que isso fosse feito? Tá bom? Então, uma trajetória de encontro apropriada leva e mantém a nave dentro de uma distância de aproximadamente 30 a 40 quilômetros do sistema, do centro de gravidade do sistema. Lembrando que o sistema tem um diâmetro de aproximadamente 35 quilômetros, e a esfera de influência dele é em torno de 39 quilômetros, né? Um dado aí de esfera de influência gravitacional do sistema. A nave Aster, então, permaneceria voando lado a lado com o sistema durante um mês. É nesse momento, chamado campanha principal, que essa investigação ocorre, tá bom? O objetivo do ALR aqui, os principais objetivos, é obter um mínimo de 50% do mapeamento do corpo alfa, e aqui eu estou falando da qualidade, né? Tem que ter esta qualidade mínima desse mapeamento. Não quer dizer que essa campanha seja a única, pode haver outras campanhas também. Essa daí tem duração prevista de um mês. O encontro é em torno de 5 a 6 meses, então tem tempo bastante para, inclusive durante essa fase, planejar outros encontros, tá? Outras campanhas, né? Então, o principal objetivo aqui é uma pesquisa para encontrar trajetórias de encontro e selecionar um grupo delas que sejam favoráveis. E aí elas serão testadas. Modelar essas condições de aproximação para cada uma das trajetórias, considerando a dinâmica relativa do alvo o alvo é o sistema triplo, e da nave, no tempo previsto. Então, você vai estudar a dinâmica na data. Dinâmica relativa na data. Usar essas simulações para analisar essas trajetórias que eu estou chamando de teste. Eu vou testar várias trajetórias para identificar uma que seja adequada, ou algumas, né? Em relação aos objetivos científicos obteníveis em cada uma delas. Tá? Mas obteníveis por quem? Lembrando, sempre do ponto de vista do ALR. Tá bom? Parâmetros importantes a levantar para definir que a trajetória é boa ou não é boa. A inclinação relativa entre essas órbitas. Então, são duas órbitas de encontro, em tese elas teriam 0 de inclinação. Em tese elas teriam 0 de inclinação. Mas 0 de inclinação não produz resultados. Então, uma inclinação relativa muito, muito pequena, que na prática também é 0. Veja, que na prática também é 0. Efetivamente também é 0, porque 0,00 alguma coisa é muito pouco. E é praticamente 0 também, tá bom? Então, essas inclinações relativas de que ordem seriam para serem úteis? Que condições de apontamento, estou falando de atitude do ALR, né, do laser, do altímetro laser, seria adequado? Qual o período de investigação que é mais promissor? Quais são as características que definem a exploração? Por exemplo, qual é o raio do footprint que vai ter a exploração? HTD e NCTD são as distâncias ao longo da trajetória de mapeamento. Você sabe que o altímetro laser vai definindo uma linha, onde ele vai formando footprints. Então, a distância entre footprints sucessivos é chamado ATD, e a distância entre linhas sucessivas de mapeamento é chamada de CTD, né? Uma é a long track
e a outra é cross-track distance. O ângulo de incidência favorável, o ângulo de incidência é muito importante, a gente vai falar mais sobre isso. O pulso, a frequência do pulso de disparos, que seria adequada. Qual é o ângulo de divergência? O que dizer dos overlaps? Qual é a cobertura mínima que se pode obter nestes casos? Então, tudo isso é analisado nessa simulação. Dos resultados obtidos, a gente pega e extrai uma descrição que vai gerar uma indicação para a missão, para a gerência da missão, de uma ou mais trajetórias favoráveis. Essa identificação e determinação também dos parâmetros de aproximação adequados, que permitem que os resultados desejados sejam obtidos. E, adicionalmente, também é objetivo desse projeto, também foi desenvolver a expertise que eu fiz, pensando sobre tudo isso, lendo muitos artigos, modelando e simulando tudo isso daí. Tudo bem? As questões principais a responder eram essas, foram respondidas todas. É possível obter os resultados científicos desejados numa trajetória de encontro? Se sim, se a resposta for positiva, que trajetória tem que ser seguida? Ou família? Os resultados de cobertura acima de 50% são possíveis, com a resolução desejada? Se sim, em que condições? Qual o efeito de uma inclinação relativa na trajetória de teste? E também na cobertura? Que outros parâmetros de trajetória são importantes? Dentro da janela de exploração da missão, é aquele tempo que a missão vai ocorrer, qual é o melhor período para essa campanha principal? De um mês, que eu comecei simulando, e cheguei nesse período de um mês. Então, você tem uma janela de 6 meses. Qual é o melhor período para realizar? As distâncias entre o alvo e a nave permanecem dentro da faixa de 30 a 40 quilômetros mesmo? Como elas variam no tempo? Qual é a condição de apontamento, estou falando de altitude, mais favorável para a investigação neste caso e em cada caso? Que quantidade de dados serão gerados pelo ALR durante a operação nesta campanha? Há necessidade de outras campanhas? Ou é preciso subdividir a campanha principal em fases? E depois, terminada a campanha principal, haverá necessidade de outras campanhas? Do ponto de vista do ALR, sempre. É lógico que tudo que vale para o ALR vale em certa medida para os outros instrumentos ópticos também. Mas aí cada equipe vai poder dizer melhor o que é adequado ou não. Mas mais outras questões importantes a considerar e a questão das outras campanhas. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando até aí? Tudo claro? Tudo ok, Gil. Tá tudo claro. Então, avancemos. Eu estou falando muito rápido ou tá bom? Não, acho que tá ok. Acho que tá ok. Então, avancemos. Então, primeiro, a metodologia, né? O que eu fiz? Bem, eu usei modelagem de simulação, eu criei um simulador completo. Gosto de fazer essas coisas, né? Já tinha criado para o sensor de estrelas, e criei um simulador completo, que simulou toda a trajetória. Eu vou explicar aqui. Aqui está dizendo exatamente o que está feito. Do asteroide, tem dados de entrada do asteroide, do sistema, tem dados de entrada da nave, em termos de posições e velocidades, vetores de posição e velocidade, tem dados de entrada do instrumento, é claro, e da órbita também. Então, do instrumento tem PRF, tem ângulo de divergência, tem a condição de atitude escolhida, eu posso escolher o ATD e CTD a partir dessa. Tem também a inclinação, que eu posso ficar mudando para ver o que acontece em cada caso, inclinação entre as órbitas. Né? Então, todos esses são dados de entrada, tá bom? Bons resultados são selecionados para compor a recomendação para a gerência da missão. Né? O que é resultado bom? São aqueles que permitem que a exploração, os resultados da exploração com a LR sejam obtidos. Lembrando, são aqueles que permitem, neste caso, uma cobertura maior de 50% do corpo do asteroide alfa e com a qualidade desejada. Veja que essa questão da qualidade não é pequena, tá bom? Não é pequena. Ela é importante. Se você não tiver algum controle da qualidade, não adiantaria neste caso. Tá? Avancemos. Aqui tem um
um diagrama de fluxo, onde tudo que o simulador fez está inserido parte a parte. Primeiro ele mostra os dados de entrada do asteroide, são o período de encontro, as efemérides dele, posição e velocidade, dados sobre rotação e eixo de rotação, as dimensões também. Depois, o instrumento, os dados são a frequência de pulsação, de emissão de pulsos, o ângulo de divergência e também dados relativos ao range máximo que ele atinge. Veja que eu estou bem ali no limite, o aparelho está sendo projetado para funcionar de 40 entre 50 km para baixo, não mais do que isso. Ele não tem potência para mais do que isso e depende de muitas outras coisas, inclusive do albedo do alvo, né? Então, para um albedo tão pequeno que nem esse alvo, ele vai funcionar de 45 até 50 quilômetros. Essas coisas, na prática, acabam funcionando, às vezes, melhor, né? Mas não importa. Então, eu estou trabalhando ali no limite se sair desse limite, não se espera operação desse instrumento. Dados de entrada da nave e também da condição de apontamento. Então, o tipo de encontro, se ele é do tipo shadowed e anti-shadowed, quer dizer, sombra ou anti-sombra, significa que se a minha trajetória de encontro, a minha órbita, lado a lado com o alvo, vai estar antes do alvo, na posição entre ele e o Sol, nesse caso, a nave faz uma sombra no asteroide, ou se ela vai estar do outro lado, na linha Sol-asteroide, ou se ela vai estar do outro lado, nesse caso, eu chamei ali de anti-shadowed. Anti-shadowed, nesse caso, a nave estaria, é o asteroide que faria sombra na nave, tá bom? Então, a posição em que ele faz sombra no asteroide é a posição contrária. É de um lado, entre o asteroide e o Sol, eu chamei de anti-sombra, e do outro lado, sombra. Tá bom? Veja que essas duas posições são posições estratégicas. Uma delas significa que você tem o alvo iluminado o tempo inteiro na sua direção. Significa que você vai ter sol sempre nas costas para os painéis solares. Então, uma delas é bem favorável, a outra delas não é muito favorável. Condição de atitude. Pode ser uma condição sun pointing, ou também pode ser uma condição mais comum, que você fica apontando para o centro do alvo, né? O CG do alvo. Então, são dois, você tem que escolher no programa, na simulação, que tipo de condição de apontamento você quer, e também a inclinação. A inclinação você ajusta lá os dados, vai inserindo os ângulos de inclinação até encontrar um valor que seja favorável, tá bom? Todos os estudos levaram à definição desses valores, essa faixa de valor que foi testado. Tudo bem? Aqui, depois da campanha, aqui como é feita a campanha do ALR, isso aqui está explicado nesse diagrama, sim, tem vários detalhes, vocês podem estudar isso mais para frente, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, aqui é a exploração, como é que ela foi dividida e realizada na simulação. Depois, aqui a comparação dos ângulos, esses HT e CTD, já falei para vocês, são distâncias entre pulsos ao longo de um perfil de exploração. Veja o ALR passando sobre a superfície, formando pontos. Então, essas distâncias entre pontos sucessivos, né, é chamada de ATD, a Long Track Distance. Então, isso é importante, que se eu diminuo o ATD, eu vou ter o maior overlap, ou menor overlap, dependendo da distância e de outros fatores, da divergência também. Mas, então, eu tenho como controlar a quantidade de overlaps e a qualidade do perfil que eu vou obter numa passagem. E o CTD controla a distância entre curvas sucessivas. Se eu quero que elas estejam muito distanciadas, sabe, linhas de exploração sucessivas, porque o asteroide fica girando. O ALR vai definir um perfil de exploração numa linha, outro perfil em outra linha, outro perfil em outra linha. A distância entre linhas pode ser controlada também, e é o que eu chamei de CTD. Então, ficar monitorando e escolhendo valores para esses parâmetros ajuda, ou melhor, define a qualidade da exploração. Tá bom? Então, eu estudei em vários casos. Ali, um caso onde nem o ATD, os pontos são bem espaçados, quer dizer, não tem overlap, nem entre pulsos sucessivos, nem entre pulsos da próxima linha. Então, é um caso totalmente isolado, significa que cada área de cobertura é isolada e a área total é computada a partir da soma das áreas individuais. E depois eu fiz um caso onde eu fui estreitando esses valores para começar a haver overlap,
Overlap para um altímetro laser é muito importante. É muito importante que haja sobreposições de pulsos para você poder tirar dúvidas, resolver ambiguidades na exploração realizada com o altímetro laser. Então, no caso 2, eu explorei o que acontecia quando eu começava a colocar os pulsos mais próximos uns dos outros e qual era a qualidade e também a quantidade da exploração que se obtinha assim, tá bom? Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Resultados. Os encontros simulados. Bom, o programa, deixa eu mostrar ali, como vocês podem ver, em termos de trajetória de encontro, eu coloquei aqui, ó, que eu posso simular trajetórias. Aqui tá melhor. Aqui, ó. As trajetórias da nave podem ser simuladas, quer dizer, eu crio essas trajetórias, modelo matematicamente e insiro, ou elas podem ser inseridas como input. O mais comum, o mais tradicional, é gerar essas trajetórias a partir de integradores que sejam bons o bastante. A turma usa isso lá no DLR, na Europa, porque é ESA, e porque eles trabalham junto com a NASA, eles usam aqueles integradores SPICE, todo aquele sistema SPICE que vocês já conhecem, que mexem com integradores aí, né? Mas se vocês usam outros integradores, também seria legal gerar essas trajetórias de encontro. Então, o programa não se importa de onde vem a trajetória de encontro. Ele lê a trajetória do alvo, obtida a partir do JPL, os dados de simulação do JPL, que são gerados lá no SPICE, como a gente sabe, tá bom? E os dados de navegação da nave, posição e velocidade, eles são lidos ou simulados, tanto faz para o programa. Nesse caso, eu fiz as duas coisas, tá bom? Tudo bem? Então, é isso. Aqui, estou dizendo, no caso simulado, a trajetória seria desse tipo aqui. Caso simulado, como é que é uma simulação de uma trajetória? A simulação não leva em consideração a física, mas só a geometria. Eu teria o vetor posição desde o alvo até desde o do Sol até o asteroide, e aí num prolongamento desse vetor, eu tenho a posição anti-shadow depois, né? E tem a posição shadow. De fato, a anti-shadow é antes, entre o Sol e o asteroide, como está explicado aqui, ó. Aqui está o alvo. Se eu colocar a nave aqui, eu vou ter uma posição anti-shadowed. E se eu colocar a nave nessa outra linha aqui, onde está escrito SC0, eu teria a posição shadowed, tá? Tudo bem? Então, a simulação começa aí. A base da simulação é aí. Depois eu defino vetores que vão poder movimentar a nave tanto em volta num eixo, quanto em volta do outro eixo, para simular posicionamentos ao longo da trajetória durante a exploração, tá bom? Aqui está a expressão que eu utilizei para isso. Este parâmetro aqui é a distância que eu vou acrescentar no vetor ou tirar. Se eu estou antes do Sol, antes do asteroide, nesta posição aqui. Suponha que a nave esteja aqui nessa posição que eu chamei anti-shadow, significa que é a nave que está fazendo sombra no asteroide. Aí, nesse caso, o DRA seria, esse daqui seria a posição da nave, e este vetorzinho aqui de incremento no vetor seria a distância nave-alvo, centro do alvo, tá legal? Então, simulação, quando eu simulo a trajetória e não uso de outra fonte, eu simulo ela assim. E a partir daí eu posso fazer qualquer coisa, definindo vetores, fazendo a nave andar em volta, posso simular a órbita de qualquer tipo, em qualquer direção ou qualquer inclinação. Então, foi assim que eu gerei a trajetória simulada. Outras perspectivas de trajetória simulei também. Simulei trajetórias, está vendo? Essa daqui está inclinada. Simulei trajetórias mais acima e mais abaixo também, que é o caso mais comum, inclusive, né? Trajetórias de encontro, porém, mais acima ou mais abaixo. Mas, de fato, o que eu fiz mesmo foi encontrar uma trajetória que fosse de baixo para cima, atravessando o asteroide enquanto ele gira. A trajetória ia de baixo para cima, aproveitando a rotação do asteroide para ir mapeando, fatiando ele, como se ele fosse uma laranja. Você vai fatiando ele com o altímetro laser, com qualidade de exploração controlada, como se ele fosse uma laranja. Tá bom?
As abordagens de atitude utilizadas. As abordagens de atitude utilizada. Tem essa atitude sun pointing. No caso da atitude sun pointing, onde o veículo estiver, o eixo do altímetro laser estará apontando para o Sol, sempre. Sempre para o Sol, na direção do Sol. Veja que se ele estiver atrás do Sol, ele vai ser ofuscado, o laser, pelo Sol. Se ele estiver na frente do Sol, com relação ao asteroide, aí ele não é ofuscado e tem o Sol ali nas suas costas, mas aponta na mesma direção, porém em sentido contrário. Tá legal? Então, essa é a atitude adequada para a exploração no encontro. Um outro tipo de atitude que foi investigada, que é a atitude mais tradicional, foi a atitude apontando para o centro do alvo. Esse tipo de atitude que aponta para o centro do alvo, caiu aqui, é a mais comum, mas para o encontro não serve. Para o encontro, ficou demonstrado que se eu ficar apontando para o centro do alvo e não fizer uma atitude diferente, como a sun pointing, eu vou fatiar só o centro do alvo. O asteroide gira deitado, dessa maneira, eu vou fatiar só aquilo que tem em volta do alvo, não consigo 50% de exploração da superfície. Tudo bem? E também essa necessidade de off-axis. Off-axis attitude é um modo de operação do sistema de controle de altitude que permite uma pequena inclinação do apontamento da nave com relação ao eixo central. Se for o eixo de nadir point, aquele que aponta para o centro do veículo, ele permite que dê uma pequena inclinação. Isso é comum de ter, embora a gente não ouve falar muito, isso também vai ser necessário, como a gente vai ver mais para frente. Mas é uma coisa comum de ter nessas missões, tá? Porque se você chega no lugar e as condições são um pouco adversas do que você esperava, e por causa disso, por causa de não ter uma disponibilidade de variar um pouco a atitude, você perde, sabe, algo muito importante para a missão, deixa de mapear uma área muito importante para a missão, então isso seria terrível. Por isso essa disponibilidade de atitude off-axis, pelo menos um pouco, é requerida em quase todas as missões desse cunho aí, tá bom? Bom, os frames de referência, né, os sistemas de coordenadas que eu utilizei, foi o Ecliptic J2000, ele é centrado no Sol, plano de referência eclíptica, tempo do equinócio, do eixo de equinócio, no J2000.0. Né? Outros sistemas utilizados, esse sistema centrado no corpo, é um sistema comum para quem estuda atitude e modelagem dessas coisas, é um sistema inercial, porém centrado no corpo, também o sistema fixo no corpo, é claro, e também criei esse sistema AST2 aí, que é centrado no asteroide, porém ele é fixo na órbita, é um sistema orbital, portanto, é fixo na órbita. Ângulos de incidência, distribuição dos ângulos de incidência. Então, outra coisa muito importante, aqui já estou mostrando um gráfico, porque aqui já são resultados da exploração, né? Tem muita coisa para falar, então é bom já ir rápido para os resultados mesmo, como eu fui. Já expliquei mais ou menos como é que foi feito. Então, aqui já estão nos resultados. Isso aqui é um gráfico dos ângulos de incidência. Vocês estão vendo aqui que os ângulos de incidência significa assim, ó, o feixe do laser atinge a superfície do alvo e você toma no ponto de incidência o ângulo entre a tangente à superfície e você toma a tangente e toma normal a superfície e o ângulo de incidência. A normal a superfície e o ângulo de incidência. Tá bom? Ângulo incidente, né? Isso que é chamado ângulo de incidência. Então, veja, o feixe atinge o alvo em determinada posição, ali você toma normal a superfície, este ângulo que vai dar normal até o feixe incidente é chamado ângulo de incidência. Esse ângulo precisa ser muito bem controlado, porque se você usar o modelo de difração difusa da luz, né, ou reflexão, ali ocorre uma difração, mas vamos supor que seja um modelo de reflexão difusa da luz. Então, significa que a quantidade, a intensidade da luz que vai voltar para o altímetro laser para detectar o pulso, quer dizer, uma detecção positiva, um pulso é registrado. Depende desse ângulo ser pequeno. Se esse ângulo for grande, volta muito pouca luz e você não vai ter identificação positiva. Perdeu seu pulso. Tá bom? Então, é preciso controlar o ângulo de incidência,
muito de perto para que os ângulos sejam pequenos. Aqui mostrando para vocês uma distribuição dos ângulos de incidências, isso daqui não é bom. Esse gráfico mostra que a coisa não é boa. Se esse ângulo ficar grande, como ele está aqui, ó, tá vendo? Eu estou tomando posições ao longo da latitude do asteroide. Definindo aqui um eixo equatorial no asteroide principal e contando latitude indo de 0 a 90 graus e de 0 a menos 90 graus dentro do que nós já conhecemos. Eu teria uma distribuição, na minha simulação, os eixos os ângulos de incidência teriam essa magnitude aqui, ó. Isso é bem ruim. Quer fazer pergunta? Sim, desculpe. Nesse caso, o objeto é assumido esférico? Não. Eu coloquei ele como sendo as dimensões div. Dimensões div são essas aqui, ó. Div dimension, você lembra aqui que é dinamicamente equivalente esferoide? Então, são 2,5 quilômetros de diâmetro em X, 2,4 quilômetros em Y, 2,3, se eu não me engano, em Z. Então, ele é um esferoide que a gente chama, tem um outro nome, não é regular, ele é irregular. Já aparece o nome dele. Elipsoide, acho que é. É um elipsoide, como é que é o nome dele? Já vai aparecer. Tá? Ok, pode seguir. Mas, basicamente, ele tem 3 diâmetros diferentes, como as dimensões div. Tá? É lógico que se você muda esses dados de entrada e coloca lá, supõe ele uma esfera, as condições mudam um pouco. É até mais favorável, né? Fica mais bacana. Aliás, o fato de ele ser... tá vendo essas oscilações aqui nos feixes de incidência? É porque o asteroide não é regular mesmo. Ele tem dimensões diferentes. É como se ele estivesse pulsando assim, enquanto vai girando. Como se ele estivesse pulsando enquanto vai girando, porque o diâmetro em X é diferente do diâmetro em Y. Pouca coisa, mas é diferente. Então, veja, este gráfico aqui já mostra uma coisa muito importante para a gente. Nós temos que limitar a exploração às regiões próximas ao Equador. Vou repetir, que depois eu vou ter que falar isso de novo, mas vou repetir, para ficar bem claro. Se usarmos uma trajetória de encontro, então a exploração do Equador é favorecida. Os polos não. Os polos não. É possível obter informações, um pouco de informação dos polos, sim, mas não vai vir com a qualidade nem da maneira que se deseja. Então, esse gráfico mostra muito bem isso daí, tá bom? Depois, aqui, os modelos. Aqui estou mostrando alguns do mundo. Aqui está o modelo da forma do asteroide que eu tomei. Eu tomei os minimum div. Você sabe que é 2,8, mais ou menos tanto. Eu tomei o menor asteroide possível, em termos de div. Então, peguei os mínimos valores para os diâmetros, porque isso foi me colocando numa condição pior, né? Na condição ruim. Significa que se eu conseguisse garantir bons resultados para condições ruins, então eu deveria esperar melhores resultados quando chegasse lá. Então, eu vou procurar, dentro das condições ruins, os melhores resultados possíveis. Entenderam isso que eu falei, gente? Então, o asteroide, ó, a forma dele é 2,4, mais ou menos 2, aqui é 2,5, mais ou menos alguma coisa, e eu peguei sempre as menores dimensões. Então, é o menor asteroide possível dentro da faixa de variação da dimensão deles. Referência para isso é a referência do Becker 2015, que ela tem aquele modelo bem bonito que a gente fez até. Nós fizemos até o modelo 3D e imprimimos um modelo de cada um dos asteroides do sistema que vocês têm aí, né? Então, foi a partir daquela referência que nós fizemos, então, foi aqueles dados que eu utilizei, que são os dados mais precisos aí disponíveis. Até o momento ainda são esses, né? Simulações, parâmetros de simulação, já falei para vocês do que é o ATD, está ele aqui, explicado, e o que é o CTD, Cross Track Distance e a Long Track Distance. Observe que a Long Track Distance, se eu diminuir o valor desse parâmetro, significa que eu vou ter mais pulsos em menos tempo, e, portanto, aumento a qualidade do perfil de uma linha de exploração. Se eu diminuir o CTD, significa que eu estou colocando as linhas de pulso mais próximas umas das outras. Se eu diminuir o CTD, estarei colocando as linhas de pulso mais próximas umas das outras, significa que eu também vou estar juntando mais pulsos por área. Devo esperar melhor cobertura por causa disso, e também, e talvez até principalmente,
Overlaps. Os overlaps são muito importantes. Quando você tem uma dúvida sobre uma região, se você vai lá e fala, ó, temos 3 medições dentro dessa região. Então, você tem como resolver a ambiguidade, tá bom? Então, são esses os parâmetros. Os gráficos bonitinhos estão mostrando a simulação, ó. Para este caso aqui, ó, uma sequência de pontos centrais de incidência do feixe laser sobre a superfície do alvo, nessas condições aqui, ó. Estou usando um parâmetro de intervalo de pulso de 5 minutos muito grande, muito grande. Mas é claro, porque senão você não ia ver nada na foto, na imagem, né? É só para ter ideia do que está acontecendo. 5 minutos a cada disparo, então o ATD é influenciado diretamente por esse valor aqui, DT, ele simula a frequência de pulsação, e o ângulo de inclinação da ordem de 10 a menos 5 aqui, o ângulo de inclinação da ordem de 10 a menos 5, vocês veem que a gente fatia o alvo relativamente bem, porém aquelas distâncias são muito grandes entre linhas sucessivas, né? São distâncias muito grandes. Aqui estou mostrando uma distância entre linhas sucessivas para outro caso, onde eu já comecei a colocar os parâmetros mais dentro dos desejáveis, né? E a distância aqui, 30 quilômetros, menos 30 quilômetros, significa que eu estou antes do asteroide, quer dizer, entre o Sol e o asteroide, tá? Menos 30 quilômetros. Aqui embaixo tem uma outra figura, também é um resultado do simulador. Essas figuras são produzidas pelo simulador, essa aqui não, que eu que fiz, para explicar, uma figura didática, né? Aqui está mostrando. Esse daqui tem um algoritmo que calcula a distância média entre pulsos, tem um outro algoritmo que calcula a distância média entre linhas. Então, esses dois algoritmos monitoram ATD e CTD. Aqui nesta figura aqui embaixo, já estou bem dentro daquilo que eu estou querendo. O DT está 30 segundos, quer dizer, a cada meio minuto eu dou um pulso, muito grande ainda, mas já começo a obter resultados interessantes. A inclinação da ordem de 10 a menos 6, a inclinação da ordem de 10 a menos 6 já é interessante para mim. A distância continua sendo aquela posição antes, porém com menos 30 quilômetros. O CTD é controlado pela inclinação, quer dizer, maior inclinação, o CTD fica maior, menor inclinação, o CTD fica menor. Não? Então, é a partir do CTD e do ATD que eu controlo a qualidade do mapeamento. Lembrando que o ATD é influenciado pela frequência de pulso e o CTD influenciado diretamente pela inclinação relativa entre a órbita da nave e a órbita do asteroide. Aqui mais alguns resultados. Eu resolvi limitar, por causa daquele gráfico que diz que a incidência é ruim fora da região central, então eu resolvi limitar a região central a partir dos gráficos que mostravam que o ângulo de incidência era bom ali. Então veja que eu limitei, por exemplo, para essa campanha de exploração. Aqui eu estou limitando para menos 40 e 40. Veja que aquele outro gráfico que eu mostrei antes, diz que entre menos 40 e mais 40 eu tenho menos de 50 graus de ângulo de incidência. Tá vendo? Tenho menos de 50 graus de ângulo de incidência. Então eu criei esta limitação para poder fechar a exploração dentro dessa área. É claro que eu tenho depois gráficos específicos para mostrar em cada caso o que está acontecendo com o ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação entra direto na intensidade da potência que atinge o detetor voltando do pulso, que é aquela outra simulação que eu fiz. Então, se essa inclinação for muito grande, chega a zero. Não dá para diferenciar sinal de ruído. Tá? Tudo bem? Estão entendendo? Então, aqui estou mostrando como é que ficou o HD. O HD, ó, veja, ATD, ó, Long Track Distance, está aqui. Está da ordem de 12,5 no centro. Então, para pontos no centro do asteroide, eu tenho da ordem de 12,5 para a simulação feita com estas condições aqui, ó. Essas condições. Posicionamento anti-shadow, que eu falei, menos 30 quilômetros de distância do centro do alvo. A inclinação da ordem de 10 a menos 6. O tempo de pulsação aqui, ó, 20 segundos, bem grande, bem grande. Esses gráficos mostram que mesmo com um intervalo entre pulsos de 20 segundos, eu consigo obter resultados muito interessantes. Isso daí é muito legal. Por que é muito legal? Porque significa que eu tenho espaço para reduzir se eu quiser melhorar a qualidade. Reduzo o tempo entre pulsos. Posso reduzir bastante. Ó. Se com 20 segundos eu já estou obtendo coisas boas, veja, eu posso reduzir para 10 segundos. O que significa isso? Significa que eu posso obter resultados bons mesmo sem gerar dados demais.
mesmo sem sobrecarregar o sistema de geração de dados, armazenamento e depois envio. Então, isso é bem legal. Aqui mostrando que o ATD está sob controle para ter aquela resolução em torno de 10 metros horizontal, significa que o ATD tem que estar da ordem de 10 metros. Né? E é exatamente o que esse gráfico mostra aqui, ó, tá vendo? No centro é o maior ATD, da ordem de 12,5 metros, ele cai até 9 metros para a exploração pretendida com estes dados aqui. Então, o ATD tá bom, o CTD aqui da ordem entre 38 metros e 56 metros naquela região. O CTD assim tá bom. É muito difícil calcular overlaps entre linhas sucessivas. É muito fácil calcular overlaps entre círculos que são adjacentes. Mas entre círculos que estão acima, e principalmente se eu tiver sobreposição de pulso, fica muito difícil calcular. Tá bom? Então, isso é muito fácil aproximar, não vale a pena e não melhora a qualidade da exploração, conforme os dados mostram aqui. Então, não avancei no sentido de diminuir mais o CTD, além do ponto de contato entre linhas sucessivas. Não estou interessado em que elas comecem a fazer overlap entre linhas sucessivas. Não quero diminuir o CTD além de 10 metros, não quero. Pelo contrário, em torno de 15 metros, então coloco em torno de 30 metros de distância entre uma linha e outra, para garantir que não está havendo overlap entre linhas sucessivas. Tá bom? Dessa maneira, eu consigo controlar bem a qualidade, mantendo os overlaps sob controle no long track, e não interferindo com o cross track. Tá legal? Tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Bem legal, né? Ó, vamos ler o que está escrito aqui na curva. ATD e CTD contra a latitude do corpo alfa na região selecionada. Região selecionada, menos 40 até mais 40 graus de latitude. Barem latitude do corpo, imaginando o corpo como sendo aquele elipsoide escaleno, que se chama, tá? Com uma área central sendo o equador dele, até mais 40 e menos 40 eu consigo fazer um bom mapeamento, como a pesquisa mostra. Os dados são esses: 10 metros de resolução horizontal, requisito de projeto de emissão para o OLR, que ele tenha 10 metros de resolução horizontal, significa que o diâmetro do footprint tem que estar da ordem de 20 metros. Diâmetro do footprint da ordem de 20 metros. Então, está garantido aqui no ATD, e está garantido que não vai ter overlap, embora está perto, como as imagens vão mostrar nos próximos slides. Está aqui. Estou simulando as áreas que cada footprint envolve. Isso daqui é uma simulação da área mais 40 até menos 40 como um todo do corpo alfa. E para vocês estão vendo aqui, está tudo preto, porque cada pontinho daquele representa um xizinho, onde houve uma identificação positiva do laser incidindo. Tá bom? Cada pontinho preto é um ponto positivo. Para cada pontinho preto, eu desenho ali o footprint mínimo que seria projetado sobre a superfície. Já vou explicar o conceito de footprint mínimo já, que é muito importante para calcular a área de cobertura. Está explicado nesse slide aí mais abaixo, mas deixa eu falar da parte de cima primeiro. Então, esse slide mostra um trecho apenas da cobertura, um trecho apenas. A figura está aí para mostrar como é, para a gente entender como é. E aqui um zoom, mostrando que, neste caso, eu estou no limite em que o ATD começará a ter overlap. Então, a long track distance começarão a interceptar-se uns com os outros, existindo, portanto, overlaps positivos, overlap diferente de zero, mas não tem o CTD ainda, no limite em que não tem CTD. Tem pergunta? Tudo bem, avanço? Ok. Então, estão entendendo? Isso aqui é um detalhe de uma área aqui dentro dessa curva, tá bom? São close-ups das pequenas áreas. Então, eu projetei essas áreas dentro de cada um esses são os círculos mínimos. Depois, para a exploração completa, eu só preciso somar as áreas dos círculos mínimos. Nesse caso, é o limite para a existência de overlaps. Então, a área total de cobertura é a soma das áreas individuais, no mínimo,
Porque a gente sabe que a área, se tiver alguma inclinação, ela se espalha, como o slide mostra aqui. Então, a mínima sombra que um pulso incidente faz sobre o alvo é dado por esta expressão aqui. Aqui estou explicando. Sempre, por causa da existência de incidência não nula, este diâmetro curto e este diâmetro longo vão ser maiores do que o raio mínimo. Vão ser sempre maiores que o raio mínimo. Está demonstrado aí, depois vocês podem dar uma conferida nisso. Então, o mínimo de cobertura que um pulso vai ter é dado por esta área mínima vermelhinha que vocês estão vendo aí. Tá? Para esse exemplo dessa distância aí, Gil, Oi. Quanto seria o tamanho desses círculos, no caso circular mesmo? Quanto que seria o tamanho dele, aproximadamente? Olha aqui, diâmetro do footprint em torno de 20 metros. Então, um raio é 10 metros, é πr quadrado. Cada um deles, Otton, cada incidência, tem condições específicas. Portanto, esse raio mínimo muda para cada vez que incide ali. Ele é somado sobre todos, né? Uma integração é feita sobre todos. Mas você está vendo ali, ó, que o ATD muda para cada ponto de incidência. O CTD também muda. E a referência ao diâmetro de footprint aqui, ó. É 2 vezes esse. Aliás, esse aqui é o diâmetro. Metade dele vai ser o diâmetro que vai ser usado. Portanto, cada pulso tem o seu raio de referência ou o diâmetro de referência. Tudo bem? Entendeu isso? Ok. E depois eu vou integrar sobre todos. Eles parecem todos iguais, mas são todos diferentes. Cada um tem a sua característica, que depende da posição relativa. Você sabe que o elipsoide escaleno, às vezes ele tem um raio maior, às vezes tem um raio menor, então depende disso também. Tudo bem, mas é da ordem de dezenas de metros, é isso? Aliás, vou botar aqui a expressão para ele. Ó. Depende da divergência, depende da distância relativa entre eles, e é da ordem daquele valor ali. Em torno de, neste caso, ó, utilizando 650 microrads, que é definido no projeto, de meio cone para a abertura, né, ângulo de divergência, eu tenho o diâmetro variando dessa maneira. Então, o raio do footprint é metade disso, para este caso aqui. Para este caso. Tudo bem, entendeu? Ok, obrigado. As expressões estão ali. Então, é assim que eu calculei. Veja, no caso pior, tomei a área mínima, de maneira que quando eu disser que vai ter uma cobertura, ela provavelmente vai ser maior do que isso. Porque eu estou tomando sempre os casos mínimos e o pior caso possível, o menor asteroide possível, a menor sombra projetada, né, pelo pulso possível, de maneira a que quando eu digo que vai ter uma cobertura de tanto, significa que ela vai ser no mínimo aquilo. Aqui alguns dados para a cobertura na faixa de encontro. Já estou colocando aqui agora a trajetória, essa é a trajetória. DRA menos 30 quilômetros, aquela posição antes do Sol, inclinação 10 a menos 6, da ordem de 10 a menos 6 graus, é uma inclinação muito pequena, que nos permite até perguntar, 10 a menos 6 pode ser considerado uma inclinação relativa, isso daí? Ou será que esse 10 a menos 6 é só uma perturbação numa trajetória de encontro comum, que sempre tem uma diferença com relação à trajetória do alvo? Né? Boa pergunta. De qualquer maneira, a inclinação precisa ser controlada, e para controlar uma inclinação, para permitir o cross-track, né, para permitir o cross-track que vai fazer a varredura do asteroide, você vai precisar de propulsores com potência muito pequena para permitir isso, que é exatamente o que tem a bordo, porque é propulsão de plasma. Né? Então, o caso que eu estou estudando e mostrando aqui é esse. Trajetória menos 30 quilômetros. Trajetória menos 30 quilômetros, estou dentro da esfera de influência do asteroide. Vai haver uma pequena atração gravitacional? Vai haver uma pequena atração gravitacional. Essa pequena atração gravitacional, ela é menor, nós fizemos simulação, a turma do DLR, os meus colegas simularam, e ela é menor, ela pode ser considerada uma das perturbações normais dentre as outras, menor, inclusive, do que a mais preocupante. Essa é a mais preocupante, que é, nesses casos, a radiação solar, né? A pressão de radiação solar. Então, para esses dados aqui, ó, DT 20 segundos, quer dizer, cada 20 segundos um pulso, inclinação 10 a menos 6, que estou no limite de
overlap entre linhas sucessivas, distância menos 30. Eu consegui o ATD dentro do desejado, quer dizer, com a qualidade da resolução horizontal desejada. O diâmetro do footprint está desta ordem aqui, o CTD é um pouco maior do que o diâmetro do footprint, tá vendo? De maneira que eu garanto que não tem significativo overlap. Ou seja, ATD overlap zone, portanto, eu posso controlar o nível de overlap que eu desejo. E aí calculei a área total. Olha aqui estou mostrando uma exploração completa. Estou mostrando uma exploração completa aqui, ó. Só na área de interesse. Mais 40 menos 40. A área total bruta do asteroide, fazendo integração sobre um asteroide escaleno da área da superfície, dá 26,48 km². Lembra que é o asteroide mínimo. A soma, a área total bruta é a soma individual de todas as pequenas áreas. Soma total de todas as pequenas áreas. A área total de overlaps, dá para calcular fácil os overlaps entre áreas sucessivas, dá 16,44, e aí, portanto, dá para calcular a área total de cobertura, que vai ser isto menos isso, dá este valor aqui, em torno de 10 km². Comparado com a área, integrando-se a área da superfície de um elipsoide escaleno com as dimensões div colocadas aí, isso dá 58, um pouco, quase 59% de cobertura da superfície do corpo com a qualidade desejada, o que mata a minha charada inicial. É aqui que eu respondo a primeira pergunta. Sim, é possível obter mais de 50% de cobertura da superfície do asteroide alfa utilizando uma trajetória de encontro, inclusive um mínimo de 59, como eu estou mostrando aí nesse coisa. Aqui mostrando a distribuição de pontos por região, né? Aqui, ó, asteroide e longitude, a longitude do asteroide, aqui está a latitude, é um gráfico plano, né? Uma projeção plana da área do asteroide, mostrando que a melhor qualidade de cobertura vai se dar no centro do asteroide e nas regiões bem próximas. A qualidade da cobertura cai um pouco conforme você vai avançando para latitudes acima de 45, tá vendo? Acima de 40, a latitude já começa a cair. Então, não é bom. E mesmo assim, ainda pode ficar algumas brechas. Aqui o mesmo gráfico de concentração de pontos agora, né? Não por área, mas mostrando onde estão os pontos no mesmo mapa de projeção plana, né? Projeção 2D. Tudo bem entender a primeira parte? Isso aí matou a charada da minha pesquisa. Eu já podia fazer a minha mala e voltar para casa. Tá bom? Mas eu tinha tempo e a turma tinha expertise lá, e nós tínhamos descoberto que essa coisa triste de que iríamos até o asteroide e não veríamos os polos, né? Equivale a você ir para a Lua, como disse o nosso colega lá, do APL, né, do John Hopkins, né? Applied Physics Laboratory. Ele tinha dito, se você for para a Lua, por favor, não esqueça de olhar o lado escuro da Lua. Isso é muito importante, tem aqueles pontos de apelo. Se nós fôssemos até o asteroide e não investigássemos os polos, não tem como fazer isso. Não é possível isso. Então, eu tinha tempo, a turma estava motivada, eu estava lá sossegado também. Meu projeto foi muito, muito focado, né? Eu já cheguei pronto, já levei tudo que eu precisava. Se eu tivesse que me adaptar, projetos curtos têm isso, né? Ele tem que ser bem focado, senão não dá certo. Tá? Projeto de 6 meses e meio, mais ou menos. Então, o que nós conversamos? Bem, nós estamos sem cobertura dos polos, isso é muito triste. O que podemos fazer? E aí, como a turma tinha experiência, eles têm bastante experiência, estão com 2 missões em andamento, né? Com altímetros laser a bordo, já andaram fazendo todo tipo de simulação. Eles falaram assim, ó, vamos dar uma olhada nisso daqui. Fizeram as simulações no SPICE e verificaram todas as regiões onde dava para encaixar, fizeram aquele mapeamento usando o SPICE, todas as limitações, usamos o modelo de nave por causa da pressão de radiação solar, que se mostra a mais importante perturbação nesse caso, colocamos o modelo da nave Pilgrim, dos russos, que lembra que eles deram aquele arquivão com detalhes? Tem um colega lá no DLR, que é russo, um garoto, um menino bacana de tudo. Ele é russo, eu falei, Alexander, você olha esse troço aqui, porque está escrito em russo, eu não entendo nada. Ele falou, fica tranquilo. E aí nós tiramos as medidas, né, da nave para poder utilizar no modelo geométrico dos painéis, da área da nave, para efeito de cálculo
da pressão de radiação solar. E vamos estudar essa fase 2. Já que na fase 1 a gente vai obter tudo o que deseja para as áreas centrais, por que não ir para atrás dos polos agora? O que seria necessário para isso? Então, começamos a estudar essa segunda parte aí que eu chamei de complementar. Está errado aqui, hein? Não é complementar. Complementar é assim. Complementar é outra coisa, né? Campanha de exploração complementar. Depois vocês corrigem no arquivo de vocês aí. Eu vou corrigir aqui no meu, tá bom? Então, essa segunda campanha, encerrada a primeira campanha, obtidos os objetivos iniciais, partiríamos para uma segunda campanha diferenciada agora, onde o objetivo seria mapear os polos. Mas não é possível mapear os polos a partir de uma trajetória de encontro? Não. Lembra que eu me simulei trajetórias upper e trajetórias down no encontro? Essas trajetórias upper e trajetórias down no encontro, elas fatiam pequenas regiões, principalmente por causa da abordagem de atitude utilizada, tá bom? A abordagem de atitude utilizada, ela foca no centro do alvo. A menos que você tivesse algum rastreador para fazer mudar. Ou você precisaria ficar mudando toda hora o ângulo, o que não é prático para um sistema de controle de atitude. Não é prático para um sistema de controle de atitude ficar mudando toda hora para fazer mais um mapeamento. Isso não é prático. Você tem que assumir uma condição que te dê um mapeamento a partir da dinâmica relativa nave e alvo. E foi isso que nós vamos investigar, então, tá bom? Então, nós obtivemos gráficos, deixa eu ver se eu tenho algum gráfico aqui, esses gráficos. Ó. Esse mapeamento aqui nos mostra, procurando por órbitas estáveis da ordem de 30 a 40 dias, nós encontramos algumas regiões favoráveis aqui. Tá vendo? Dentre elas, eu tomei essa daqui. Ó. É uma região que me diz que a uma distância de 8 quilômetros do alvo é possível estabelecer uma órbita aqui, ó, tá vendo, em torno de 110 graus de inclinação, uma órbita que aparentemente é uma órbita polar, e aqui tem dados também de nó ascendente dela. Aqui é nó ascendente, a inclinação dela tá aqui, ó, em torno de 90 graus. Né? Mais profundo é 180 graus, tá vendo? Então, essa daqui seria uma órbita prógrada, polar, e essa daqui seria uma órbita retrógrada também polar. Tá bom? Excentricidade delas aproximadamente igual a zero. Tem algumas possibilidades. É muito importante observar o seguinte: quando você cria modelos sem pressão de radiação inserida, você encontra uma região grande aí. Quando você insere a pressão de radiação e mais as perturbações dos outros corpos, o SPICE consegue inserir tudo que você quiser. Desaparecem todas aquelas áreas. Fica muito pouca coisa disponível ali. Mesmo para estabilidade durante 30, 40 dias. Fica muito pouca coisa. Ficou isso daí, vocês estão vendo, tá bom? E aí eu falei, bom, isso daqui eu posso usar uma dessas aqui. Eu vou tentar simular essa daqui para ver o que dá. Usei isso aqui como órbita de referência. Esse tipo de órbita, como mostra o slide anterior, esse tipo de órbita é chamado órbita terminator. O que é uma órbita terminator? O exemplo de órbita terminator, essa ilustração está mostrando aí. É uma órbita que fica girando sempre perpendicularmente à linha Sol-asteroide. Está vendo? Ela é dirigida pela pressão de radiação solar. Então, ela fica mudando por causa da pressão de radiação solar. Ela vai inclinando conforme a posição relativa vai mudando dentro da órbita da nave. Então, ela está orbitando a nave, mas veja, ela não orbita exatamente o centro, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ela não orbita exatamente o centro, porque a pressão de radiação solar incide pesado na nave, ela tem um shift, ela dá um shift do centro. Então, é como se o asteroide estivesse aqui, a órbita estivesse aqui, ó. Percebe? Um pouco afastado do centro, é uma coisa estranha. Fica difícil medir inclinação, por isso que dá esses valores de inclinação que vocês estão vendo. Mas é uma órbita que já tem sido bastante estudada, esse tipo de trajetória. Né? Ela tem um nome completo, que está lá no artigo, mas é um exemplo, está dado aqui, tá bom? É um exemplo de órbita do tipo Terminator, ou Terminador, aqui para uma nave que está em torno do asteroide 1996 FG3, num sistema de corrotação, sistema de coordenadas de corrotação,
o eixo X está sempre apontando para o Sol, enquanto o eixo Z é perpendicular ao plano orbital. Tem aqui a referência para vocês darem uma olhada nisso. Então, nós fizemos o seguinte, vamos pegar uma órbita dessa e ver se ela poderia oferecer bom resultado? Cadê ela? Peguei essa daqui, então, como órbita de referência, e inseri. Essa órbita, posso simular ela também. Tem como simular geometricamente. E eu fiz isso. Mas, nesse caso, nós pegamos mesmo a integração do SPICE, ele dá vetores de posição e velocidade para a data escolhida, inserindo todas as perturbações necessárias, e aí pude comparar. Pude comparar a minha órbita simulada geometricamente, os resultados, com a órbita realística, né, modelada a partir do SPICE. Vamos ver o que eu obtive aqui. Aqui ele está explicando direitinho. Aqui o desenho dessa órbita, tá vendo? Tá vendo como ela é meio afastada do centro do corpo? Então, essa órbita é para uma trajetória começando a partir de 1º de fevereiro de 2025, porque a primeira parte da campanha principal era para ser realizada no mês de janeiro, inteirinho. Mês de janeiro é o melhor mês, melhor do que dezembro, dá um pouquinho a mais de resultado bom. E por isso que essa está começando em 1º de fevereiro, mas também fixei em um mês para fazer isso, para ver o que eu obteria, tá? Só para verificar o que ia dar aí. Então, aqui, ó, dados de entrada. Do asteroide, eu peguei as efemérides, no HIC frame, aquele frame que eu falei, heliocêntrico, eclíptico, J2000. Peguei do JPL, do Horizons, os dados do asteroide, os dados da nave, nós integramos usando o SPICE. Também gerei geometricamente, apenas rodando, aquele meu sistema anti-shadow, power-shadow, e eu posso ficar girando, ele pode gerar qualquer tipo de trajetória, pode simular qualquer tipo de trajetória, porém geometricamente, né? Veja que uma trajetória terminator é uma coisa cheia de perturbação, e ela muda muito, olha como ela oscila aqui. Então, a coisa ideal afasta-se um pouco da coisa mais realística, vamos falar neste caso, menos do que no outro, neste caso, se afasta mais. Novamente, tomei o elipsoide mínimo, aqui precisei usar o período de rotação de 3,4 horas, e aqui é a latitude eclíptica esse aqui é o vetor de spin. Esses dados são importantes, eles mostram que o asteroide gira inclinado dentro desse sistema HIC que eu estou falando. Ele gira praticamente inclinado, tá vendo? Então ele está girando assim, ó, de ponta cabeça. Mas ele está quase em pé, porém, praticamente inclinado. E o que é bem ruim é isso aqui, ó. Isso aqui não é bom. Esses 15 graus significa que ele pode estar mais ou pode estar menos. E 15 graus é muita coisa. Se desse para diminuir aquele 15 graus ali, pelo menos com relação à latitude eclíptica, seria muito bom. E aí ajudaria a ter mais certeza do que vai acontecer. Então, veja, nesta segunda parte, é uma segunda parte do simulador que eu criei. Ele pode tomar como entrada tanto vetores simulados como vetores lidos. Neste caso, dei preferência para os vetores lidos, gerados pelo sistema SPICE. Os simulados são baseados na geometria, aquela ideia de simular trajetórias superiores e inferiores é bem isso, você pode ficar girando o asteroide, a nave em torno do asteroide, da maneira que você quiser, com a inclinação que você quiser, para simular o afastamento, é muito fácil simular. Mas o melhor mesmo foi esta trajetória gerada aqui pela turma lá no SPICE, tá bom? Pois, se nós tivermos especialistas em SPICE também, no grupo da FEG de Guará, ou algo equivalente que tenha esse nível de qualidade, gostaria que vocês me dissessem, porque vou precisar disso, ou melhor, vamos precisar dessas trajetórias muito bem simuladas aí, no futuro, inclusive para escrever artigos, tá bom, gente? Então, a trajetória de referência, a órbita terminator de referência foi simulada, foi testado, e aí chegou-se a várias conclusões. Primeiro, neste caso, esse caso é totalmente diferente do caso anterior. Se você está numa órbita em torno de um alvo, então você já não tem como controlar mais a TD. A TD já não faz mais sentido, porque você vai passar muitas vezes pelo mesmo ponto. Você vai estar batendo ali, você não está fatiando com a laranja, como faríamos no caso anterior. O caso anterior é bom por causa disso, ele te garante o resultado
com a qualidade desejada. Aqui, você vai encher o negócio de pontos. Esses pontos vão se sobrepor uns sobre os outros, dependendo apenas da dinâmica. E mais, aqueles mais ou menos 15 graus, você não sabe exatamente como eles vão ficar, mas você pode simular, lógico, para ver o que aconteceria. CTD, então, não faz mais sentido. CTD, esquece. Para este segundo caso, não faz mais sentido. Como é que nós vamos analisar a cobertura, então, obtida? Nesse caso, a cobertura, neste caso, vai ter que ser analisada com uma outra abordagem. Lembra aquela abordagem que eu mostrei, número de pontos por área? Número de incidências por área. Então, eu vou fatiar o asteroide em quadradinhos de 1 por 1 grau, em latitude e longitude, 2 por 2 graus, e vou contar quantas incidências positivas eu tive. Porque eu fiquei girando, o asteroide gira rápido, 3,46 horas é rápido, significa que cada vez que eu estou aqui, o asteroide já deu uma volta completa. Eu andei 20 graus na órbita Terminator, o asteroide já deu uma volta completa, percebe? Então, vai ter muito ponto sobreposto e de uma maneira, parece irregular, mas não é, depende da dinâmica, é claro, do sistema. Então, olhando para o que acontece, não faz mais ATD, não faz mais sentido, CTD. O ATD até que ainda tem algum sentido, você pode melhorar a qualidade da cobertura numa faixa, mas o CTD já não existe mais, né? E o ATD não vai te dar os overlaps todos, não vai, porque você vai incidir várias vezes sobre o mesmo local, então não faz sentido calcular a cobertura usando ATD e CTD, como eu fiz antes. Como é que eu fiz dessa vez, então? Eu usei a abordagem normal na literatura. Ninguém calcula a área como eu calculei aí. Nunca vi isso. A turma não faz essa coisa detalhada. Eles fazem uma coisa mais grossa, grosseira. Eles pegam quantos pontos tem por área e pronto. E mostram aquele gráfico que eu mostrei antes. E vou mostrar de novo para vocês. Tá bom? Tudo bem? E os resultados, vamos ver que resultados que nós obtivemos aqui. Aqui estou mostrando a órbita de referência. Ela é estável por aproximadamente 30 dias, tá vendo? Até 30 dias. Não mais do que isso, 40, 50 dias, já era. Aqui a órbita simulada, essa daqui é que eu simulei, é ideal, né? Bonitinho o asteroide girando aqui. Ele não está com a inclinação certa, precisa inclinar mais uns 10 graus. Isso aqui é só uma representação, para a gente ver o que está acontecendo, mas o asteroide tem uma inclinação de mais 10 graus ali. Mas a gente não sabe exatamente, porque tem mais ou menos 15, né? Então nem adianta colocar ali. E aqui a órbita Terminator, ela mesmo, tirada do SPICE. O integrador me mostrou isso aqui, esse daqui eu mesmo simulei. E os resultados que eu obtive quando eu simulei, o que se obteria? Aqui são detalhes da modelagem, não vale a pena falar para vocês, isso aqui é bem legal de ver, mas só para quem vai estudar o artigo mesmo. Aqui mostrando os resultados em termos de cobertura, tá vendo? Distribuição por área. Então, primeiro, a cobertura, usando aquela órbita Terminator, é desse tipo aqui, ó. Estou usando DT 20 segundos, novamente. O alpha shift, quer dizer aquele afastamento do centro, por causa da SRP, da pressão de radiação solar, foi calculado. Os resultados são mostrados. E, olha, vamos dar uma olhada aqui, ó. No resultado simulado, eu tenho cobertura do polo norte integral, tá vendo? O polo sul ainda está com uma capa. Sabe aquela coroinha? Olha a figura aqui mostrando. Já vou mostrar na figura para vocês. Então, essas figuras mostram a mesma coisa. Mostram assim, ó, uma cobertura mais ou menos regular das áreas centrais, porém sem a qualidade que a primeira fase vai dar. Isso aqui vai servir mais para overlaps e para confirmar. Tá vendo? Porque fica muitos espaços, muitas aberturas, né? Porque no centro gira mais rápido. Então, você está passando mais rápido, os pontos vão ficando muito espaçados nas regiões centrais. Eles se concentram mais no polo, né? Você fica mais tempo olhando para o polo quando a nave está passando no polo. Ela fica 3,4, 4 horas, 5 horas ali, ó, e aí pega muito pontos do polo, né? Então, as regiões polares são privilegiadas neste tipo de exploração, como era desejado. Pode-se garantir que... Boa pergunta, né? Pode-se garantir que o objetivo final, os polos, vão ser cobertos? Quase. A resposta é quase. Quase por causa daquele mais ou menos 15. Aquele mais ou menos 15 graus não nos permite garantir que o polo vá ser coberto. Tem uma condição ideal, em todas as condições simuladas, eu simulei todas as inclinações.
Em algumas delas, algumas condições de inclinação, você consegue cobrir um polo perfeitamente, mas aí foge o outro. Depois você consegue cobrir o outro, mas foge um. E tem uma única condição que seria assim, sabe, a sorte grande, que você conseguiria cobrir os dois polos, mas a gente nunca deve esperar que, sabe, o caso ideal vai acontecer quando chegar lá no asteroide, não é? Então, a resposta para a pergunta é: cobertura dos polos é obtenível? Sim. Garantido? Vai ficar uma capinha, provavelmente, sem cobertura. A região central fica bem coberta? Não. Esta segunda fase não é para a região central. A região central foi coberta na primeira fase. A região central fica com abertos, fica com esses vãos que vocês estão vendo aí, tá bom? Essa daqui é a minha simulação, veja que ela é mais com órbita simulada. Essa daqui é a simulação, uma próxima slide. Aqui vocês estão vendo já com órbita SPICE, e a simulação SPICE. Mesma coisa, regiões centrais cheias de aberturas. Aqui só os pontos, né? Só os pontos, não é área, é incidência de pontos por área. Aqui só os pontos distribuídos no mapa plano. Então, veja, muitas aberturas, e não garante que vai ser visto nem um polo nem o outro nessa simulação SPICE aqui, ó. Aqui tem algumas diferenças nas simulações, a distância, depois nós sintonizamos melhor isso daí, né? Mas, ou seja, a mesma coisa vale. Aqui a cobertura, a órbita SPICE simulada, dá essa cobertura aqui, ó. Uma cobertura boa do eixo, Bem, para melhorar a qualidade, o número de pontos por área, eu posso usar a frequência de pulso. Posso aumentar. Melhora a qualidade desse gráfico aqui. Eu estou testando aí para 20 segundos. Se eu fizer mais, vou ter mais pontos. Fica melhor a cobertura. Mas vai haver vãos. Esses brancos vão estar lá. Isso aqui é o que mostra essa simulação. Tá vendo? E, provavelmente, vai sobrar uma área, pelo menos um polo, sim, mas é uma região muito pequena em torno do polo, muito pequena. Veja que eu consegui pegar tudo, desde 45, olha aqui, ó, desde 40 até 75, até 80, 85, você consegue cobrir, que é tudo que falta da outra parte, né? Mas ainda vai faltar aquela, sabe, aquela coroinha, eles chamam de small cap, em torno do centro que você não consegue garantir que vai cobrir, tá bom? Aqui mostrando a posição relativa da nave em torno do alvo, se a campanha for feita no mês de dezembro, veja que essa condição, por que essas figuras estão aqui? Para mostrar que o ângulo de incidência muda se você fizer a exploração em dezembro, ou em janeiro, ou em fevereiro. Então, essa condição aqui é muito mais favorável em termos de ângulos de incidência para a exploração ser feita. Então, por isso que eu escolhi janeiro de 2025, tá? Aqui a distribuição de ângulos de incidência é pior, significa que o resultado final em termos de cobertura é menor do que aquele que eu obtive se fizer em janeiro. Fica menos 58, fica 55, 54, mas é pouca diferença. Se for fazer a campanha 2, aí o diferencial da campanha 2 já seria suficiente para falar, então não adianta, eu posso fazer a exploração 1 em dezembro mesmo, para não perder tempo, faço a outra em janeiro. Claro, se for fazer as duas combinadamente, precisa simular para poder ficar bem feito, né? A distribuição de ângulos de incidência vai ser pior, você diminui um pouco a área, mas depois você vai complementar com a órbita terminator, tá bom? Tudo bem? Então, as minhas conclusões já estou encerrando, ó. Aqui estou falando da primeira campanha de exploração. Então, a órbita favorável é essa anti-shadow, anti-sombra, distância entre 30 e 40, inclinação da ordem de 10 a menos 6, atitude favorável, essa atitude de apontamento para o Sol. Por causa das características, essa trajetória é considerada um lugar seguro para começar a investigação científica. Enquanto análises das condições locais decidirão sobre os passos seguintes na exploração. Então, essa posição é segura, o altímetro vai funcionar, toda a instrumentação vai funcionar, você pode começar a investigação a partir daí, e já pode coletar um monte de informações a respeito do sistema, para poder também
tomar decisões sobre o que se faz depois que acabar a primeira campanha. Então, você vai planejar, ao mesmo tempo que faz a primeira fase de exploração, já vai fazendo, o outro time já vai decidindo o que vai fazer depois. Essa trajetória pode ser usada também para permitir a investigação de outros corpos? Sim, sim. A trajetória de encontro, ela não faz um cross-track do alfa, ela faz um cross-track do sistema inteiro, se você quiser. É só começar um pouquinho antes e terminar um pouquinho depois. Você pode fazer um cross-track, fazer uma investigação preliminar dos outros corpos também, caso queira. Então, ele é muito favorável, essa órbita aí. As simulações de um mês mostram que resultados acima dos 50%, que era o mínimo desejável, procurado, né, são esperadas, só que a cobertura atinge a região central apenas, né, mas com essa vantagem de ter qualidade controlável a partir dos parâmetros ATD e CTD, como eu mostrei para vocês. O período mais favorável é janeiro de 2025, estou mostrando aqui rapidamente, porque isso acontece para os outros meses também. O mês que tem melhores condições de ângulo de incidência é janeiro, como esse gráfico mostra. É um gráfico de posição relativa, né? Opa! De qualquer maneira, quando a decisão para fazer o segundo mês de exploração usando aquela órbita Terminator, ou outras, eu tenho outras possibilidades também, for acatada, aí já não faz tanto sentido. Se você vai fazer mais campanhas, aí não precisa esperar para fazer essa campanha. Aí pode começar em janeiro, o resultado ficou um pouco pior, mas depois você complementa com a segunda campanha, o que não foi obtido na primeira campanha, e vai levar a mais de 50% de resultado também. Bom? Pulso de repetição do pulso, começando em 20 segundos, foi determinado como sendo bom nessa primeira campanha, trajetória de encontro. 20 segundos já é bom para obter os 50% desejados. O que acontece? 20 segundos é muita coisa, gente. Vocês entendem que pulso, frequência de pulso desse tipo de instrumento é 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, até 8, 10 Hz. Então, no projeto, a gente colocou 1 Hz. Se você colocar 1 Hz, sabe, 1 Hz é uma pulsação a cada segundo. Um pulso a cada segundo. Veja que é 20 vezes mais do que isso. Significa que você tem um espaço enorme para aumentar a qualidade do resultado obtido. O que é muito bom. Você pode fazer um compromisso entre quantidade de dados que eu vou gerar. É lógico que se você tiver mais pulso, você vai sacrificar mais a geração de dados e o processamento de dados e a coleta de dados e envio para a Terra. Então, tem um espaço de manobra grande aí para decidir o que é melhor em termos, né, fazer aquilo que a gente em engenharia chama de compromisso, tá bom? Tudo bem? Também, você pode decidir a frequência em cima da quantidade de overlaps que você quer ter. Porque o overlap é importante para mapeamento com altímetro laser. Mesmo as imagens das câmeras, quando faz a estereofotoclinometria, elas precisam de dados para decidir o que é isso daqui. Eu tenho dados disso? Tem esse daqui. Esse dado está inconclusivo. Então, você pega 2, 3 dados para poder, aí sim, ter certeza do que está acontecendo. Os overlaps são utilizados, inclusive, em modelos matemáticos para resolver ambiguidades com relação à altimetria. Bem importante isso. Então, overlaps também é uma coisa que tem que ser planejada. Quanto de overlap a gente quer, influencia diretamente a qualidade. Depois, segunda campanha, agora utilizando aquela órbita Terminator. Então, essa campanha é sugerida para ser uma campanha complementar. Não são bons resultados que vai se obter se ela for a única. Veja que você não mexe na qualidade dessa campanha. Não tem como, você pode melhorar a qualidade do ATD, quer dizer, colocar mais pulsos por área, aumentando a frequência, mas isso não vai mudar o CTD. Percebe a distância entre pulsos? Não vai mudar em nada. E como você só tem 1 mês para fazer isso, você vai girar lá durante 1 mês, as mesmas linhas serão percorridas com mais ou com menos pontos apenas. Então, os buracos vão estar sempre ali. Mas como é que eu faço para fechar esses buracos? Depende da dinâmica relativa, da inclinação, do real, do alvo, e você teria que ficar 6 meses. Se você ficar os 6 meses fazendo isso, ainda assim você vai ter buracos. Tá? Porque os buracos não dependem, você não tem como controlar isso. Quando você entra numa órbita dessa, você está ali nas mãos da dinâmica relativa. O melhor que você pode fazer é aumentar ao máximo a sua frequência, para obter o melhor resultado possível, mas você vai melhorar a densidade das linhas. Estão vendo esse gráfico?
Você melhora a densidade das linhas, mas não diminui os buracos. Tudo bem? Entendem isso? E ainda assim não garante os polos, tá? Então, nesta segunda campanha, seria, portanto, utilizada uma órbita do tipo Terminator. Eu simulei o que aconteceria para aquela órbita descrita de referência. Ela está descrita aqui de novo. Estou fazendo isso no mês de fevereiro inteirinho. A radiação solar, a pressão de radiação solar é a perturbação mais importante agindo aqui. É fácil calcular isso. E a gente vê nos gráficos, né, que desaparecem todas as áreas de estabilidade quando você joga a pressão de radiação, neste caso específico. E em outros casos também, de corpos muito distantes da Terra, né, onde teria outros corpos que poderiam influenciar. O asteroide tem uma gravidade pequena. Enfim, uma órbita foi identificada, ela está aqui referenciada, é uma órbita do tipo Terminator, 110 graus, de inclinação em torno disso, porque, veja que é difícil medir a inclinação, porque ela não está com relação ao... Ela fica afastada do centro do corpo de referência. Ela tem um raio médio de 8 quilômetros do centro, longitude do nó ascendente de em torno de 100 graus. Foi essa que eu simulei que obteve esses resultados. A atitude, neste caso, tem que ser a nadir point, não tem outro tipo de atitude, e a nadir point gera isso que vocês estão vendo. Os ângulos de incidência, essa notícia boa, são muito bons nesse caso. Como você está girando em torno do veículo, sempre apontando para ele, os ângulos de incidência são muito bons. Ficam todos abaixo de 10 graus, significa que nós vamos ter, em todos os pontos, detecção positiva, né? Retorno, relação sinal-ruído favorável. O mês de fevereiro foi utilizado, pensando que ela seria realizada depois do mês de janeiro, mas os resultados são similares para outros meses. Também a plataforma Pilgrim, o modelo dela foi utilizado para o modelo de pressão de radiação solar. Os resultados mostram que há uma dependência com relação à atitude, sempre há essa dependência em todo caso. Por isso que a escolha da atitude favorável é importante. Nesse caso, a atitude comum utilizada em missões normalmente é essa, nadir pointing, que é um modo de atitude normal de sistemas de controle de atitude. E ainda assim, e aqui embaixo, ó, e ainda assim, por causa daqueles mais ou menos 15 graus, não se consegue garantir que não restará uma área descoberta bem ali no polo, em torno do polo, por causa daquele mais ou menos 15 graus, tá bom? Então, essa área é um pouco maior, um pouco menor, pode até ser coberta, eventualmente, se a condição for, sabe, acertamos na mega sena, aí os polos seriam cobertos, mas não se deve contar com isso, é claro. Portanto, também aqui, ao final, também aqui, por causa do desconhecimento, a recomendação forte, necessidade de um modo off-axis de atitude. A nave precisa ter um modo off-axis no seu sistema de controle de atitude. Esse sistema off-axis, como é que ele funciona? Ele permite desviar dentro de uma faixa pequena, não desviar sempre, ficar fazendo varredura, que isso não existe. Permitir que a nave mude um pouco só a partir do sistema de apontamento central, ela mudar uma pequena inclinação. E ela vai ficar ali naquela outra inclinação. Tá bom? Esse sistema, tanto para a direita quanto para a esquerda, precisa ter esse sistema off-axis para garantir que os dois polos serão cobertos com toda certeza. Então, essas são as recomendações. Estudos adicionais, eu estou falando aqui, ó. Ver o que acontece quando eu aumento a frequência do instrumento. A frequência de oscilador do receptor, 200 MHz, que está no projeto, ela muda muito com a radiação, a turma lá que eles constroem, são práticos nisso. Então, eles falaram, Gil, nesse instrumento você precisa inserir um mecanismo de monitorar a frequência do oscilador, porque a frequência do oscilador influencia diretamente a distância calculada. E a frequência do oscilador muda muito com temperatura e com radiação. Você precisa ter um método, um meio de calibrar a frequência do oscilador, porque senão você vai detectar as distâncias erradas, o aparelho não funciona sem isso. Então, eu fiz questão de escrever isso aí para que eu também não esqueça. Depois, usei o minimum div, quer dizer, o menor elipsoide, o pior caso de elipsoide, para poder obter resultados
em termos dos ângulos de incidência que fossem os piores possíveis, em termos de cobertura que fosse o pior possível, mas eu poderia usar modelos melhores, ainda mais próximos, para obter resultados ainda mais realistas. Sim, poderia usar o modelo do diamante. Esse tipo de asteroide, ele que eles chamam de diamond shaped, né? Mais ou menos que nem o Bennu, mais ou menos que nem o outro asteroide que a Hayabusa 2 está explorando também. Então, diamond shaped, ou forma de peão, né? Pode fazer um modelo melhor e inserir esse modelo melhor no simulador, que o simulador acata isso facilmente. Depois, importante, desenvolver habilidades no uso do Spice, dessa ferramenta. Ela está livre na internet, eu tenho carregado, tenho estudado bastante ela. Mas precisa de, vamos colocar assim, engenheiros, chamar isso de horas nádegas. Quando você senta e estuda mesmo o negócio. Não é uma coisa simples, precisa estudar mesmo para começar a conversar melhor com o Spice. Então, você pode simular tudo no Spice. Eu criei um simulador simplificado, que é ótimo para a nossa missão, para análise de missão. O Spice é dedicado às missões da NASA, da ESA. É uma ferramenta já que utiliza. Os meus resultados são similares aos resultados Spice, como vocês viram. Consegui com... Eu sou programador, eu desenvolvi expertise em programar aquelas coisas. Se você for usar o Spice, você vai usar como usuário. E aí você fica meio que refém, né? Porque você não sabe exatamente o que está sendo feito ali. Então tem essa coisa que é bom desenvolver a habilidade em usar Spice, mas eu não sei nem se a gente pode publicar dizendo que usou Spice, porque tem as restrições e tal. E elas se aplicam em determinados casos, e acho que navegação de veículos espaciais é um dos casos, onde você não pode nem sequer dizer que no artigo que usou Spice. Está lá na documentação de Spice dizendo, olha, ITAR restrictions apply nestes casos aqui. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Bem? Então é bom a gente desenvolver habilidades em usar o Spice, ou ferramentas equivalentes, mas lembrando que tem isso. Então, por isso foi muito bom eu desenvolver expertise nesse tipo de coisa, né? Para a segunda campanha, além da órbita Terminator, para concluir, né? Além da órbita Terminator, tem umas órbitas novas que eu andei estudando ano passado, artigos de 2016, 2018, chama Delta V Assisted Periodic Orbit. Elas são órbitas polares também em torno do alvo, só que você, a cada órbita, se dá um pequeno disparo de correção. A cada órbita, se dá um pequeno disparo de correção. Você tem que fazer essa correção. Isso te cria artificialmente uma órbita estável no sistema. Isso é bem legal. Precisa ver quanto custa, se é possível, se teria que mudar a atitude da nave para fazer essa correção a cada período. Mas fica aí a indicação para estudar isso melhor. Porque se isso for possível, se for vantajoso, significa que aí está resolvido o problema do CAP. A gente não ficaria mais à mercê de uma órbita Terminator, mas poderia escolher uma órbita que fosse favorável para o caso em questão, inclusive chegando lá e ajustando essa órbita, usando apenas esse tipo de órbita periódica. É uma coisa nova que vale a pena a gente estudar também, tá bom? Estudos adicionais ainda, fontes de erros e valores esperados respectivos, precisa estudar mais o erro na determinação da atitude, essas coisas mais profissionais para a criação do aparelho. Não sei se eu vou fazer isso, ou se é a empresa que faz isso, né? Então, tem que incluir o erro. Toda vez que eu dou um disparo, tem erros relativos. Esses erros dependem de várias coisas. Então, levantar todos esses erros, eu não fiz isso ainda, mas a literatura também é farta nisso. Estudar melhor a distribuição de ângulos de incidência e a influência dela diretamente na detecção de um pulso positivo para o caso específico. Modelar eletrônica, modelar gatilhos, etc. Caracterizar melhor as órbitas Terminator também para melhorar a modelagem e simulação. E deve haver umas outras coisas, eu coloquei aquele ordem, porque eu vou lembrando e vou inserindo coisas novas. Você sabe que tudo que a gente estuda um pouquinho, você começa com uma pergunta, acaba com 10, né? Você responde aquela, mas você criou outras 10 filhas daquela, que às vezes te deixam mais confuso ainda. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Está ficando escuro aqui, porque já caiu a noite. Eu falo demais, gosto disso, vocês me conhecem já. Mas, enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Aqui tem todas as referências, eu posso enviar para vocês esta apresentação tranquilamente. Tudo bem? Perguntas?
Depois você envia para a gente, então, quem tiver interesse, eu repasso o arquivo da apresentação. Tá, manda, ó, assim que eu acabar aqui, eu já vou fazer um PDF e mando para você. Que ela é longa, né? E tem aquela parte que vocês também podem dispensar, que vocês já conhecem. Ok, obrigado. Ótima apresentação, um pouco longa, mas bastante detalhes, né? Você me desculpe, eu acabei avançando um pouquinho na sua previsão, mas é um negócio interessante. Não, Ok, vou abrir o público. Alguém que tem alguma pergunta, algum comentário, gostaria de falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Fala, Ernesto. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, graças a Deus. Diga lá. Gil, bom, bela palestra, gostei bastante, aprendi muitas coisas interessantes que eu tinha vontade de fazer. Um dia eu gostaria de fazer esse tipo de coisa, essas simulações em torno de asteroides, deve ser uma coisa muito divertida. Mas eu estou com aliás, eu estou com várias curiosidades, eu anotei aqui, mas acho que não vai dar tempo de fazer todas as perguntas possíveis. Em relação aí, no tipo de primeira aproximação, você não falou da obliquidade dos corpos, né, a direção dos eixos de rotação. Você considerou os eixos de rotação perpendiculares à trajetória? Não, eu considerei aquele que o Becker fala, é 300 e tanto de latitude, de longitude eclíptica e 80 graus, menos 80 graus de latitude eclíptica, considerei aquele. Mas veja, mas é importante lembrar que tem mais ou menos 15 graus de incerteza ali, mas eu considerei esses valores. É que eu estava esperando que com essa direção do eixo houvesse umas ondazinhas lá naqueles long track, só que elas parecem estar bonitinhas, retinhas ali, elas então acontecem isso. Você viu no gráfico? É que no gráfico me pareceu estarem bem paralelo ali, então por isso que eu não... Você viu aquela, quando eu estava medindo distância? Deixa eu ver se eu coloco ele aqui de novo. Esse aqui, Ernesto. Deixa eu compartilhar de novo. Tá vendo isso aqui, Ernesto? Olha essa oscilação aqui nos pontos. Isso daqui é porque está mudando muito. Tá vendo essa oscilação? Isso aqui é porque está oscilando muito a distância nave-alvo. Olha o ETD, olha o ATD como está grosso aqui, ó. É que não está chegando para gente. Não está compartilhando, Gil. Peraí. Eu não... desculpa. Vê lá se foi. Ok. Está chegando aqui agora. Ó, tá vendo aqui, ó, essa oscilação? Peraí, ainda não chegou. Vê lá. Não? Eu tô com tela preta aqui. Aqui chegou. Tá, mas eu já entendi, sim. Então, tá tendo aqui no... Não é uma linha. Quando eu estou medindo o CTD é aquele algoritmo que mede uma distância média. O CTD tá bom. Mas o CTD, ali é média. No ATD, não. O ATD fica grosso daquele jeito. Não é uma linha só. Ele oscila muito dentro da região. Exatamente por causa dessa variação do corpo, tá? Mas veja, não é a variação real, né? Poderia ser melhor até. Porque se eu pego um modelo 3D do Becker, por exemplo, aquele que a gente imprimiu na gráfica 3D, na plotter 3D, né? Aí ficaria ainda mais esquisito. Eu estou usando aí um elipsoide escaleno. Raio X diferente de raio Y, diferente de raio D apenas. Entendeu, Ernesto? Continua. Entendi. Então, não, só passou despercebido aí, eu parecia que eu estava vendo o problema foi problema de escala. Então, só um último comentário aí, o lance da trajetória ela ser anti-shadow, né? Porque é interessante a câmera, se ela não é anti-shadow, a câmera não vai conseguir ver o asteroide, né? Vai estar de noite sempre. Pelo contrário, a câmera vai... Então, anti-shadow quer dizer que está na posição antes do Sol, entre o Sol e o asteroide. A câmera vai ver o asteroide... Essa não é shadow? Porque eu tinha entendido que a shadow,
projeta a sombra no asteroide. Anti-shadow, o asteroide projeta a sombra. Não, essa é aquela que fica antes. Por causa disso. O anti-shadow é ao contrário. Ela está antes, vindo do Sol, antes de chegar no asteroide, está ali. Então tá ótimo, Então... O asteroide não faz sombra na nave, mas é a nave que faz sombra no asteroide. E aí é bom para a câmera, e é bom para os painéis também. É ótimo. Não, então tá ótimo. Todas as dúvidas que eu tenho estão resolvidas aí. Parabéns aí pelo trabalho aí. E o artigo está saindo quando? Então, eu estou escrevendo já mandei, eu recebi uma resposta agora, tem que modificar. Vou apresentar ele também lá no COSPAR. Alguém vai no COSPAR deste ano que ficou para o ano que vem? Não. É em Sydney. Está complicado o negócio lá por causa da pandemia. Mas eu pretendo ir lá. Já estou escrevendo aquele, escrevi já mandei para eles lá, vai ser apresentado lá. Mandei o artigo também, tem que ajeitar para ser publicado. Da parte do encontro, porque é muita coisa, não dá para fazer um artigo só. E estou escrevendo também, aí já com a turma de lá, um outro artigo sobre a campanha 2. Estava escrevendo lá em Berlim, a turma lá em Berlim, aí nesse eu sou segundo autor, minha quarta parte. Então tem artigos andando aí, eu pretendo registrar o software, né? O software ficou bacana. Pretendo registrar o outro, o simulador já é registrado. Então, está dando resultado bacana, viu, Ernesto? Foi bem divertido. Positivo. Bem divertido, como diz o Marcelo. Então, parabéns aí, Gil. Belo trabalho, tá? Um grande abraço aí. A gente tem que ver se esse negócio acaba logo para a gente tomar uma cerveja, né? Pois é, hein? Pois é, assim não dá, né? Obrigado, Ernesto. Eu acho que o Rafael tinha uma pergunta, Rafael? Oi, Gil, tudo bem? Oi, Rafael, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo. Uma dúvida rápida. Você começou falando que você assumiu aí que o ALR tem o controle total da missão e que você se preocupou em fazer um mapeamento do alfa. Mas se você estiver perto do plano orbital, você vai ter passagens de beta e gama pela frente, provavelmente do footprint. Com as especificações que você pensou, você consegue fazer um mapeamento desses objetos também? Não inseri esses objetos. Eu sei, mas eu acho no sentido de que as especificações que você pensou para o alfa, elas vão ser úteis para mapear esses outros objetos, ou você, sei lá, o footprint vai ser muito grande para eles, alguma outra coisa que vai te impedir de usar essas passagens? Então, a campanha principal é focada no alfa. Eu não tive essa preocupação de me preocupar com nem dava, porque é uma coisa bem rápida de se fazer, em pensar no beta e no gama. Porém, essa abordagem de fazer o cross-track numa distância maior que o diâmetro do sistema é favorável ao estudo preliminar do sistema. Mas, veja, eu teria que estudar, fazer uma simulação do que aconteceria com relação aos outros corpos também. Lembrando que a gente não sabe o posicionamento relativo dos outros corpos ainda. A gente não tem certeza de qual é o plano da órbita deles. Então, tem essa questão que atrapalharia. Mas o bom disso é que nessa abordagem da primeira fase do encontro, você vai conseguir saber o que é isso. Você vai conseguir saber e você vai conseguir mapear. E pode até fazer um levantamento preliminar, porque vai ser possível, eles vão estar ali. Então, você vai poder fazer se quiser. Se quiser fazer isso, também pode. Mas o mais importante é ganhar informação para tomar decisão do que vai fazer. Entendeu o que eu falei? Sim. Obrigado. Ok. Mais alguém? Alguma questão? Eu tenho uma, Gil. Talvez você passou rápido, eu não peguei. Na segunda, na órbita Terminator, quando ela é calculada, é levado em consideração a perturbação do beta e do gama? Sim. Ok. Sim. Não? Sim, tudo que... Até, se bobear, sistema Terra-Lua. Perfeito. Eles inserem tudo naquele sistema lá. Só que você não sabe, você só vai colocando. Esse também é assim que nem um combo. Tá ok, tá ok. Ok. Parabéns, excelente trabalho. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, agradecer a você, Gil. Excelente trabalho, parabéns. Eu agradeço, Otton.
queremos ver aí depois se você me envia o arquivo, mas queremos acompanhar também os artigos, quando sair ou tiver alguma coisa, para a gente trocar uma ideia. Excelente trabalho, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Depois não se esqueça, ou melhor, não se esqueça, não é coisa boa dizer, mas lembre-se, ao invés, lembre-se de me mandar informação sobre os integradores, quem mexe, eu sei que o Ernesto mexe com integração, Ok. quem mexe com os integradores bons aí, para eu poder, porque eu vou precisar mais disso no futuro. Porque, por exemplo, eu fiz simulações para 2024 e 2025, mas nós vamos perder essa janela. Então, eu vou precisar de trajetórias para 2028 e aí para frente. Percebeu? Talvez marcar uma reunião virtual qualquer dia desses e trocar uma ideia. O Ernesto, o Rafael, quem mais do grupo tiver interesse, né? Abrir para quem tiver interesse e trocar umas ideias com você. Tá bom, Otto. Muito obrigado. Um grande abraço a todos, viu? Para mim foi um prazer fazer a apresentação. Vou precisar depois também do comprovante, viu, Otto? Tá ok. A gente providencia assim que as coisas derem uma acalmada, ou assim, se você precisar antes, me fala, eu dou um jeito. A gente vai fazer aquele eletrônico mesmo, que tá bom. O Rafael me envia assim normalmente, tem funcionado. Perfeito, perfeito. Então tá bom. Então, obrigado a vocês, então. Ok. Bom, geralmente ao final do seminário a gente troca uma ideia de outras coisas, mas como devido a adiantado na hora,